piamente todo ocidental e principalmente o nosso país, as pessoas mal informadas, acreditam que o veganismo tem sua origem em 1944, no meio do século XIX, com David Watson, que cunhou esse termo. Ele utilizou da expressão vegetarianismo o início e o final, e cunhou o termo veganismo. E não só você, e todo mundo acredita que o veganismo é uma questão moral, que é uma questão que o Ocidente produziu isso já antes do século XX. Contudo, neste vídeo eu vou te apresentar algo que você não conhece, mas vai conhecer até o final do vídeo, e é importante porque para que você se estabeleça. E por que é importante que você conheça a origem do veganismo? Para não ser considerado uma pessoa mal informada, uma pessoa no seu meio que não sabe sequer o que vive, as origens do que vive. Porque eu sei que se você clicar na inteligência artificial agora, vai ver que esse termo foi cunhado em 1944 e de pronto vai defender isso como uma causa nobre, uma causa nobre, algo que é novo, que o Ocidente começou a viver, e que você olha para a Índia, por exemplo, com 1 bilhão e 200 mil habitantes, na maior parte vegetariano, e você acredita não é vegetariano, porque você entende e conhece os termos nos seus conceitos modernos, o qual o Ocidente tratou de remodelar a nossa cultura. Aí quando fala vegetarianismo, você acredita que é alguém que não come ovos, não come carne, e que isso nasceu pouco antes do veganismo e que é algo bem moderno. Não. Tanto o veganismo como o vegetarianismo são termos cunhados no Ocidente, sim, mas são termos cunhados novos. Por exemplo, tem um filósofo do primeiro século, Porfírio, ele faz um tratado sobre alimentação, sobre as questões que o animal tem alma, e ele não tem lá o termo vegetarianismo ou veganismo, mas é a mesma coisa, respeito ao próximo, é o tipo de alimentação que um ser humano decente, inteligente tem que ter como hábito. E lá não tem veganismo nem vegetarianismo. E você, porque não acha esse termo lá, acredita que vegetarianismo e veganismo é coisa nova, mas não é. No primeiro século, os cristãos do primeiro século tratavam do veganismo usando outros termos. Na Índia Antiga, 5.000 a.C., os textos védicos já registrados falavam do ahimsa e buscaram o ahimsa do mundo jainista. Só para você ter ideia, a primeira religião do mundo, o Satanadharma, que hoje é o hinduísmo, ele nasce na Índia provavelmente 10.000 a.C., dentro do jainismo. Eu quero até que, se você quiser, pode ir no meu blog, eu vou deixar o endereço aqui, onde eu boto até os termos em sânscrito, que hoje, na Índia, temos dois tipos de jainistas. Os nus, você vai ver no YouTube, pessoas nuas que conduzem um suicídio a partir de uma perspectiva religiosa, e os jainistas de branco, mas todos eles partem de um pressuposto muito básico da literatura jainista. O jainismo, ele existe no princípio da humanidade, é o conceito mais antigo da humanidade, é o ahimsa. O ahimsa é a não violência, é o princípio básico que rege e norteia toda a literatura e a filosofia indiana, é a base que dá sustentação. E só para você ter a ideia, se você pegar a sua Bíblia, você vai ter de 68 a 73 livros na sua Bíblia. Ela é grossa, assim. Ela é bem grossa. E você vai achar ali
73 livros. Na versão Vulgata, que é a versão em latim, temos ali 70 e poucos livros. Na Septuaginta, que é a versão em grego, temos ali 68, é a ideia da Bíblia dos católicos, a versão Vulgata, e a Bíblia dos reformadores protestantes, que é a versão que eles usam, a Septuaginta. De qualquer forma, observe, no máximo 73 livros, e muitos com uma página, duas. Você vê no Novo Testamento uma carta de Judas, por exemplo, 2 páginas. Quando vamos para a literatura indiana, os textos jainistas são mais de 500, todos com a base vegana. Não tem o termo cunhado de 1900, claro que não tem, é óbvio, e você não vai achar lá. Por isso, muitos acadêmicos de ponta de rua, religiosos, as pessoas vão dizer que não existe o veganismo no princípio da humanidade. E daí, este é o terceiro vídeo, que eu trato da questão do evangelho perdido dos veganos. Por que evangelho perdido? Porque é a questão mais vulgar, é um termo vulgar. Como eu já expliquei em outros vídeos, o evangelho é um gênero literário produzido exclusivamente para a Bíblia, onde ela monta uma biografia e contos para retratar a jornada de Jesus, que aí é a jornada do herói. Bem, de qualquer forma, quando você vai para esta literatura com mais de 500 livros, você vai achar o princípio básico, a rinço, a não violência. E quando os arianos entram na Índia, eles são carnívoros e levam com eles alguns textos, em torno de 300, eles produzem, que são os textos védicos, que aí são os 4 Vedas, 108 Upanishads, uma literatura enorme. Só para você ter ideia, o Mahabharata são 100.000 versos. Ele cabe à sua Bíblia. Se você pegar a Bíblia, que todo mundo tem em casa, só o Mahabharata, que é um épico, ele cabe 16 Bíblias. Quando você vai por Ramayana, que é o épico de Rama, é o avatar de Vishnu que encarna, esse avatar, como você vai achar um Deus que come carne na Índia? Você não acha. Então, todo esse hinduísmo, que já foi o Sanatana Dharma, ele tem uma literatura primordial, principal, que é exatamente focada na não violência, no ahimsa. E neste ahimsa é veganismo. E quando eu falo evangelho perdido, eu, nos últimos 2 vídeos, eu dei o evangelho dos 12 santos. Eu trabalhei com o evangelho de Filipe, eu te apresentei outros, tem dezenas de evangelhos, muito mais do que tem na sua Bíblia. E, como eu falei, a própria Bíblia sua, ela não consegue sustentar de forma acadêmica que Jesus ou qualquer cristão comia carne. Pelo contrário, eu provo em meus livros, e tem muitos livros como esse aqui. Esse aqui eu trabalho mais a questão dos 7 corpos, retirado de toda essa literatura da Índia, é que nós somos compostos de 7 corpos, e você entendendo que você é composto, a forma que você é montado, que você é construído pela natureza, que você não é só essa forma biológica, que você tem mais aí. E eu dou exemplo, por exemplo, em outros vídeos, que nós somos como um copo. Esse livro aqui, ele trabalha bastante coisa, mas quando você vai ler, você tem que agregar essa leitura desse livro a outras coisas que eu ensino, aos outros livros que eu tenho. E, por exemplo, só fazendo essa alegoria, esse simbolismo, o nosso corpo, pense nele como um copo. Esse copo você bota um leite, não precisa ser animal, tá ok? Você bota café, você bota uma pitada de sal e uma colher de açúcar e vai fervê-lo. Esse é seu corpo, esse é você. Eu estou sintetizando o que tem aqui discursivamente em uma grande quantidade de páginas. Bem, observe,
O copo é o seu corpo biológico. O leite é a sua consciência. O café é a sua mente. O sal é a alma. O açúcar, o intelecto. O intelecto é aquele que você constrói durante a vida por culturas, hábitos, conhecimento, experiências de vida. Você constrói o intelecto. A consciência é essa que você tem, que você consegue ver a realidade e que você não consegue entender porque uma pessoa come carne. Isso faz parte da consciência. E a consciência, ela tem 3, não seria nem estágios nem divisão, seriam 3 prospectos, 3 aspectos, que é Sat, Chit e Ananda. A bem-aventurança total é Ananda. Por exemplo, quando você vai e você vai falar, mas isso não tem na Bíblia. E eu falo que tem, porque Ananda é a bem-aventurança, é a mesma coisa que Jesus no Sermão da Montanha trabalha a bem-aventurança. E você vai ver milhares de textos, milhares de comentários sobre Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Quando você vai no texto das bem-aventuranças, você vê que são 12. E a 12ª é ser humilde. Em grego, humus. Ser algo que dá vida. Esta é Ananda. É a felicidade plena. É a forma em que você constrói uma vida melhor para o outro. É a forma em que você entende que a sua consciência expandiu de tão certa forma, ficou tão sensível, que a mente, os desejos da mente, esse seu eu egóico não consegue sobreviver. E tudo isso está nessa literatura, nesse evangelho. Por exemplo, eu mostrei alguns, eu queria falar agora, em específico do Bhagavad Gita, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. Krishna construindo uma personalidade, uma consciência, ele navegando na consciência do ser humano, ele usa Arjuna. Arjuna é o grande guerreiro, sou eu, é você. E ele molda a consciência de Arjuna vencer a mente. E a consciência, ela navega por 3 grandes estágios. Até Blavatsky trabalha no Livro de Ouro. Ela trabalha isso porque ela pega de textos tibetanos as três grandes portas que também tem no Livro dos Mortos. E Platão também tem na Alegoria da Caverna, não é mito, é uma alegoria, e constrói, a alegoria da caverna é a expansão da consciência, é onde você sai de dentro da caverna e você vê o sol, você vê a plenitude, você entende a bem-aventurança. É isso, a bem-aventurança é essa conquista onde está relatado nesses textos. Eu vou colocar aqui o versículo principal do 7 do Bhagavad Gita. Por que eu estou citando o 7 e falo Evangelhos Perdidos? Porque exatamente e objetivamente e especificamente Krishna, que é o próprio Jesus, é a consciência dentro do ser humano, é a fagulha do divino dentro de nós, ele fala para Arjuna sobre alimentação. E ele começa no 7 falando sobre qual alimentação, e ele usa, porque todos esses textos, e o cristão religioso desconhece completamente, que ali tem leis. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala da lei do retorno, que é a segunda lei nas 7 leis do hermetismo. É a lei do karma, em que vivemos nesta vida o que construímos em outras vidas. Isso é a lei do karma, tudo é lei, porque a natureza se mantém, se move, se constrói, se organiza, se ordena a partir de leis. E a principal nesses 500 textos jainistas, com mais 300 védicos, que é o Ahimsa,
é a primeira lei, que o ahimsa, que é o veganismo, que estão nesses textos, é a primeira lei do Dharma. A lei do Dharma, ela coordena, ela manipula, ela organiza todo o universo. E Krishna, no capítulo 7, ele fala de e a segunda lei do Dharma. Porque a primeira é o ahimsa, é o veganismo, é a não violência, é o respeito à vida do próximo, é o respeito à alma do próximo. E no próprio Bhagavad Gita, Krishna fala que, e eu vou botar aqui embaixo, onde está, que a pessoa, quando tem uma vida ruim, maldita, cruel, ele encarna na forma de animal. Está no Bhagavad Gita. E esse texto tem 5.000 anos antes de Cristo. Hoje ele movimenta o Bhagavad Gita, 1.200 bilhões de habitantes só na Índia. Esqueça o conceito veganismo. Lá não tem só a vaca sagrada, lá todo animal é sagrado. Então, no versículo 7, ele trata da segunda lei, Guna. E essa segunda lei, essa Guna, que ela está em tudo, ela manipula e coordena tudo. Deus de que sai de mim e vem para mim. A minha mente, por exemplo, ela pode ser rajas, sáttvas ou tamas. Ela pode ser equilibrada, tranquila, organizada, sadia. Ela pode ser densa, ela pode ser arrogante, ela pode ser prepotente e ela pode ser plena em si. Como eu já falei, a ideia da plenitude, da bem-aventurança. Então, isso aí, todo ser humano tem. E quando, no capítulo 7, Krishna aponta para Arjuna que a alimentação também é assim. A alimentação é sáttva, tamas, e cada tipo de alimento, ele carrega uma energia, ele carrega uma potencialidade e ele carrega também benefícios e malefícios. Essas 3 coisas dessa guna, elas nunca subsistem separadamente, sempre vão existir juntas, só que todas, mesmo juntas, uma prevalece. Por exemplo, se a mente ou a alimentação é tamas, a alimentação é destrutiva, é violenta, é ignorante. Se a minha mente é tamas, a minha mente é ignorante, é destrutiva, ela é ruim, ela é egóica, ela vive por isso. Daí, você, quando é vegano, essa mente tamas que também está em você, porque está em todos nós, ela não tem poder como deveria nas pessoas comuns que são carnívoras. Aí você vai entender por que pessoas não veem o sofrimento dos animais, porque esse prospecto, esse aspecto da consciência, ele não é assim sucumbido pela mente, pelo desejo, pelas emoções, porque apesar da consciência ser unilateral, por exemplo, ela é o leite, ali na fervura do copo, lembra do copo? Quando você liga o copo sobre o fogo é Deus. Quando sobe aquela energia, é a energia vital, é a energia, é o Cristo, é o Krishna que habita em mim e você. Eu tenho essa alegoria em outros vídeos. Então, quando este leite, que é a consciência, ele se une à mente, porque é uma coisa só, divisível, mas enquanto vivos aprendemos a lidar com isso. Isso faz parte da base da literatura indiana, de milhares de textos. Por isso a espiritualidade é tão difícil de ser alcançada, porque não são só conceitos que você tem que aprender, você tem que absorver isso em você e entender coisas simples, que mesmo você tendo tamas na sua vida, uma vida de uma pessoa dura, amarga, violenta, assim, com vida sombria, você está mais para rajas, está mais para sattva. Então, quando
Krishna, no versículo 7, cita o alimento, por isso eu estou repetindo direto o Evangelho Perdido dos Veganos. Ele fala desse alimento, ele fala que tem alimentos dessa envergadura, alimentos densos, ruins, carne, ovos, leite, tudo que vem, tudo que é extraído de dor e sofrimento de outro ser. Lembra do Ahimsa, que está na base de toda a literatura e todo o conhecimento do mundo antigo, da religião que existe há milhares de anos antes do cristianismo pensar em se estruturar a questão de 1.500 anos atrás? O cristianismo só existe depois do ano 400, montado e construído. O cristianismo do ano 100, que andou com Jesus até o ano 400, esse se perdeu, esse não existe. Tá bom? Com o tempo você vai aprender essas coisas e eu trabalho também nos meus livros para relacionar. Aqui eu coloquei o versículo 7, eu vou ler para você, tá? E ele fala assim, olha só, mesmo o tipo de alimento que uma pessoa prefere, isso retrata o que ela é. A pessoa prefere um alimento tamásico, dor, violência, crueldade, que o prana não age ali, eu já falei sobre prana. Já o alimento sáttvico, ele que é construído de grãos, frutas, verduras, legumes. Perceba, ele é cheio de vida. Então, esse alimento cheio de vida, ele tem prana nele, ele tem energia vital, ele é carreador do corpo, ele trabalha com questões, como eu boto nesse livro, as nadis, as artérias, as veias do seu corpo etérico. E para você entender isso, esse livro está aí, eu vou estar botando o link dele aí. E também, se você quiser, aqui esses livros não são meus. Hinduísmo, lendas e contos indianos, filosofia indiana. Outro exemplar do Bhagavad Gita, existem poucos no país, assim, a tradução é complicada por conta do sânscrito. Eu te aconselho, se for investir, até baixar de graça, o Bhagavad Gita como ele tem um comentário, não é um comentário exegético, acadêmico, mas é um comentário que dá para você ter uma certa leveza, um certo conhecimento. Por exemplo, no capítulo 7, quando Krishna fala para Arjuna que o alimento sáttvico ele tem que conter paz, equilíbrio, energia, paz. É um alimento que traz paz, é um alimento que traz uma mente sadia. Observe um carnívoro, como ele é agoniado, ele é correrio, ele tudo é no dia de amanhã, ele só vive o dia de amanhã, é correndo para conquistar o mundo, e uma vida que se acaba, é conquistar uma realidade que só está na mente dele. Ele não tem paz, porque a alimentação que ele consome é tamásica, é uma alimentação densa, uma alimentação cruel, floreada, cheia de energias de dor e sofrimento. Então, perceba, uma pessoa que vive com esse tipo de alimentação tamásica, ele ainda teria que evoluir para uma alimentação rajásica, para assim poder ver o porquê nós somos tão cruéis com os animais, tão covardes, e ele poder se sensibilizar. Então, quando eu falo desses evangelhos perdidos do vegano, citei alguns dos cristãos do primeiro século, e agora o Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita ele é um texto, são várias Gitas, que mais conhecido no nosso mundo é o Bhagavad Gita, até Raul Seixas, né? Raul Seixas trabalha muito com o Bhagavad Gita, acho que ele explodiu quando ele entendeu alguma coisa do Bhagavad Gita, e quando você entender o Bhagavad Gita, não é ler, é introspectar o Bhagavad Gita, porque uma leitura num texto de língua morta é muito complicado. O ocidental, quando lê um texto de língua morta, ele quer ler na perspectiva nossa aqui. Eu leio um texto de forma linear, capítulo 1, 2, 3, 4. Como eu já expliquei em outros vídeos, assista meus vídeos.
E tem também nos meus apontamentos de blog, nos meus livros. Porque a leitura no mundo antigo, ela não é linear, ela é cíclica. Quando eu falo nas gunas, é cíclico. Quando eu falo no Dharma, ele é cíclico. Quando eu falo na consciência Viu 3, não é que a consciência é linear, é aspectos linear, é aspecto cíclico. A literatura, por exemplo, do Bhagavad Gita, você vai achar uma ideia no capítulo 1, no capítulo 12, no capítulo 3, no capítulo 4, ela vai indo, vai voltando, vai indo, vai voltando. Não é linear. Então é muito difícil entender um texto. E você vai acreditar que vai me perguntar, tem na Bíblia? É só o que tem. É forma literária, estrutura literária antiga. O judeu usa muito a Mishnah. O cristão, as cartas, epístolas. Então, todo mundo religioso ocidental peca miseravelmente quando lê de forma linear. Mas bem, o que eu quero te dizer é que nessa literatura de 800 textos, nesses épicos maravilhosos como o Ramayana, o Mahabharata, onde os avatares, a encarnação do Deus cíclico, daí o Deus Brahma, Vishnu e Shiva, é o que cria, mantém e o que dá fim e recomeça tudo de novo, e você está acreditando, o religioso está acreditando que é um Deus encarnado. Não, é uma potência, uma perspectiva da energia, são ciclos de energia, de construção da nossa realidade e da forma como podemos entender como funcionam as leis, Dharma, Karma, Guna. Bem, eu creio que neste vídeo você conseguiu entender que existe não só nesses 3 vídeos, não só um evangelho para veganos, existem milhares, centenas. E você entendeu que não foi em 1944 que surge o veganismo, a ideia de veganismo, essa militância. 1944, o militante dá esse termo para denominar pessoas na luta e na causa por animais. Virei em vídeos à frente, assista os vídeos, para que você entenda a importância de você desenvolver a sua consciência e de você se preparar para essa causa. Você tem o resto da vida, porque não podemos viver só de receitas, não podemos viver só de comentários, de Instagram. Temos que viver de forma mais ativa. Essa pessoa cunhou esse termo, ele amava os animais ao ponto de dar a própria vida. Séculos antes, era a mesma coisa. Os jainistas viviam e morriam pela causa vegana, a não violência. Você vê no mundo os jainistas da Índia hoje, eles não comem mandioca, batata doce. Sabe por quê? Porque quando retirar, pode matar algum animal. Os budistas tibetanos têm uma vassoura especial para varrer aonde vão caminhar, para não matar nenhuma formiga. E só a sensibilidade, quando você entra na plenitude, na bem-aventurança, no 12º bem-aventurança que Jesus trata no Sermão da Montanha. Interessante, que olha como é que o religioso é ignorante. Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, é uma montanha, porque o redator está colocando Jesus ao nível de Moisés. Em Lucas, o mesmo sermão é numa planície. Mas a ideia das 12 são as 12 casas celestes. E a 12ª casa é a casa mais importante, a casa que devemos alcançar no momento que desencarnarmos. É a casa espiritual, é a casa do humus, humilde de coração. Humus em grego, tá bom? Essa é a plenitude, esse é o 3º ciclo, e esse ciclo se propaga na plenitude, é o vazio, é o silêncio absoluto, é quando você entende que você tem um propósito, que você nasceu para uma causa e que você tem que buscar isso. Os gregos chamavam essa ideia de a busca do pleroma. Bem,
Eu creio que você entendeu que não temos só um, temos milhares, centenas de referências ao veganismo em textos antigos, e que perdido ele está para quem desconhece, como eu comecei no início, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Perdido ele está para quem é pobre mentalmente, para quem acredita que veganismo é só isso que está aí, está além, está nas leis da natureza, está nas leis do Dharma, está na essência da humanidade, está na fundação da primeira religião da humanidade, que existiu 5.000 anos, teve 5.000 anos de existência, o cristianismo está aí há 1.400 anos, e acha que é alguma coisa construída na Idade Média com um Deus monoteísta pobre, preconceituoso. Como já falei, ele não é imoral, ele é antiético. Bem, como eu fechei esses 3 vídeos e espero você nos próximos, consulte meu blog, se puder, vá no meu Instagram, estou deixando o Instagram aí, consulte meu Instagram, consulte meus livros, o que mais puder te ajudar no momento. E obrigado por ter estado comigo até agora. Até a próxima.